Amém. Nesta hora nós queremos saudar todos os nossos ouvintes da palavra de Deus. Amém. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã, juntos, por meio dessa tecnologia, para nós falarmos de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo vê. Amém. Estamos aqui gravando esses vídeos, pondo nas nossas páginas, no nosso site que nós temos na internet, registrando aqui a palavra de Deus, amém? Como Deus criou a mulher, como que Deus criou os seres viventes, amém? Como que Deus criou os céus e a terra e todo o seu exército que foram acabados, amém? Diz a Bíblia no capítulo 2, no capítulo 1, amém? Nós estamos aqui, antes de nós ministrarmos a palavra de Deus, nós queremos fazer uma oração pedindo do Deus da Bíblia, do Deus que escolheu Moisés para escrever a Bíblia, escolheu os apóstolos para deixar escrita essa palavra. Essa palavra, ela é viva, essa palavra, ela é eficaz, essa palavra é o mandamento de Deus, essa palavra é o estatuto de Deus, essa palavra ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés. O autor é o Criador dos céus e da terra. Então nós queremos que este Deus, o Todo-Poderoso, venha nos capacitar aquela pessoa que ministra a palavra de Deus, aquela pessoa que ensina a palavra de Deus, que Deus possa nos usar como um instrumento para falarmos da palavra que é dele. A palavra é dele, nós estamos aqui fazendo um registro, computando a palavra de Deus. A Bíblia diz que passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus ela não vai passar. Ela não passará, amém? Por quê? Porque foi o próprio Deus que escolheu esses homens para escrever a palavra dele, amém? Isso não é impossível, porque se ele criou o céu, se ele criou a terra, se ele criou as estrelas, se ele criou os animais, se ele criou o mundo, então para Deus nada é impossível. Nada é impossível, amém? Então, nós pedimos de Deus, que Deus venha nos usar, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia daquele homem que está indo ali para os ribeirinhos, ali para os interiores, que não tem energia elétrica, que não tem lâmpada, que não tem televisão, que não tem nada, só é uma canoa, o rio para ele está naquela comunidade que não tem nenhum meio, nenhum recurso, que Deus, mas ele tem a Bíblia, ele tem a palavra de Deus, ele tem uma missão para ele levar a palavra de Deus ali, amém? Que Deus abençoe aquele homem, aquele casal, aquela família que estão fazendo a obra de Deus, levando a palavra de Deus às criaturas, ao planeta, amém? Então nós estamos falando do Senhor, nós estamos falando que ele criou os exércitos, que ele criou o céu, que ele criou a terra, que ele, havendo ele acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, ele descansou no 7º dia de toda a sua obra que ele tinha feito. E ele, o que ele já fez após ele ter feito toda a obra dele? Ele abençoou, diz Deus, que ele abençoou o 7º dia e o santificou. O 7º dia é o sábado, ele é abençoado por Deus e ele também é santificado, porque diz a Bíblia que neste dia Deus se descansou de toda a obra que ele tinha criado e que ele fizera. Então ele santificou o sábado. Quem diz isso é a Bíblia, amém? E como foi que ele formou o jardim do Éden? Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez os céus e fez a terra. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Não existia um homem. Deus primeiro criou o céu, pelo que nós entendemos aqui. Deus criou primeiro o céu, criou a terra. Depois que ele tinha feito todo, não havia homem, diz a Bíblia, e Deus resolveu criar o homem para lavrar. Diz a Bíblia que só um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra.
E diz a Bíblia que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivificante. Só o sopro de Deus, o sopro de Deus, o sopro de Deus nos torna uma alma vivificante. Deus sopra e nós somos alma vivificante, amém? E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus, ele ainda não tinha nem nome ainda, ele só era um homem. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para comida, e a árvore da vida do meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do jardim do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o outro dessa terra é bom. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cussi. E o nome do terceiro rio é Tigre, este é o que vai para a banda do oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. E diz a Bíblia que tomou o seu Deus o homem e pôs lá no jardim do Éden para lavrar e guardar. E o ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Amém. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu uma ordem para o homem. Amém. Deus deu esta ordem para Adão, que ele poderia comer de toda a árvore. Ordenou o seu Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Glória a Deus.